Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, coordenou Deus o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, no precioso nome do Senhor Jesus. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nós Te pedimos o Teu socorro, entregamos toda a nossa debilidade, toda a nossa condição humana nas Tuas mãos. Tu és o único que pode ensinar, Senhor. Tu és o mestre dos mestres. E nós pedimos que possamos aprender de Ti nessa noite, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é a terceira semana que nós estamos falando sobre o assunto, a relação dos membros, ou entre os membros do corpo de Cristo, a igreja. E para falar sobre essa relação que tem entre os membros do corpo de Cristo, nós temos acompanhado pelo Novo Testamento as expressões bíblicas mutuamente, uns aos outros, reciprocamente e entre si. E você vai ver mais de 50 ocorrências dessa expressão e dessas palavras no Novo Testamento. E todas elas revelam a relação que tem entre os membros do corpo de Cristo. Primeiramente, eu gostaria de dizer para os irmãos que muitas pessoas têm bastante conhecimento sobre o que é o corpo de Cristo. Elas podem até mesmo dar uma aula de eclesiologia, mas muitas vezes isso não passa de pensamentos na nossa mente. Porque quando nós entendemos a realidade do corpo, muitas coisas em nós vão embora. Por exemplo, uma das coisas que é totalmente contrária a alguém que entendeu o que é o corpo de Cristo é o individualismo. O individualismo é uma coisa que não condiz com o corpo de Cristo. Como nós lemos nesse texto, todos os membros cooperam ou trabalham juntamente com igual cuidado, uns para com os outros. Então não há lugar para indivíduos, não há lugar para super-homens, para super-mulheres, para grandes ministérios. Todos estão inseridos na realidade do corpo. E como diz um irmão do passado, irmãos, quando nós entendemos o corpo de Cristo, duas coisas acontecem conosco. Primeiro, nós começamos a fazer tudo para a glória de Deus. Então não há nenhuma vanglória no que fazemos. Tudo é para a glória de Deus. E isso é muito interessante, porque qualquer coisa que você estufa o seu peito e pensa que você foi muito bem, ou surgiu de você, ou ninguém faz como você, isso a Bíblia chama de vanglória. Qualquer glória que não seja dada para Deus é vanglória. A glória de Deus é um direito de Deus. Dar glória a Deus, os homens têm por dever e devem isso a Deus. Esse é o direito divino, pela posição que Deus ocupa no universo. E a nossa rebelião foi que fez com que nos tornássemos individualistas, egoístas, egocêntricos, orgulhosos em nós mesmos. São coisas do pecado e da carne. Quando nós entendemos o corpo de Cristo, essa é uma das primeiras coisas que nós reconhecemos, que tudo que fazemos é para a glória de Deus. E se não é para a glória de Deus, não deveríamos fazer.
Então não há glória humana aqui. Há um sentimento de humildade e mútua cooperação. E o segundo ponto, irmãos, é que tudo o que fazemos é para a igreja, para benefício do corpo de Cristo. Nenhum membro trabalha em benefício próprio. Os membros trabalham para benefício do corpo. O olho vê para benefício do corpo. O ouvido ouve para benefício do corpo. A boca fala para benefício do corpo. Então é como se você chegasse perto de um pé de manga saboroso, mas se você fosse só olho, então você não poderia provar a manga. Mas como você tem um corpo, então você tem a sua mão para ir até o pé de manga, seus pés para ir até o pé, sua mão para colher a manga, sua boca para morder a manga, seu estômago para fazer a digestão dessa manga. E tudo é para benefício do corpo e para a glória da cabeça. E é isso que nos mostra, irmãos. Então, todas as vezes que nós pensamos que temos algum tipo de ministério especial no corpo de Cristo, precisamos lembrar disso. Se o nosso trabalho no Senhor é para a glória de Deus, e se os frutos daquilo que nós estamos querendo é para benefício do corpo de Cristo. Essas são duas realidades que não podemos jamais esquecer. Nem mesmo na sua vida pessoal, na minha vida pessoal. 1 Coríntios 5:31 diz: quer pois comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso muda todas as nossas relações, irmãos. Isso tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Então o vigia já não vigia mais porque ele vai receber salário no final do mês. Aquele que toca um instrumento já não toca mais pelo salário do final do mês. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Ele faz aquilo que o Senhor deu para ele para fazer, até mesmo como seu trabalho, para a glória de Deus. Isso é muito interessante. E também no fruto do trabalho no corpo de Cristo, faz tudo para a glória de Deus, para que Cristo apareça. E como dizia a irmã Jessie Pelil, será que nós estamos com desejo de sermos nada para que os outros cresçam? Essa é a realidade do corpo de Cristo, esse foi o exemplo de Jesus. Ele diz em Marcos 10:45 que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando nós enxergamos essa realidade, somos introduzidos nessa realidade, irmãos, então nós vamos ver que quando nós vimos o corpo de Cristo, se é que vimos, esta verdade se manifesta em expressão uns aos outros, pelo serviço, pelo amor, que nem está lá em João capítulo 13. O Senhor se cingiu, jogou água numa bacia e começou a passar os pés dos discípulos, lavar os pés dos discípulos. Ele disse para eles: entendeis o que eu estou fazendo agora? Vós deviam fazer o mesmo, ele disse. E quando nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos seguindo as pisadas do nosso mestre. E aí você vai encontrar muitas pisadas do nosso mestre no Novo Testamento. Mas agora nós vamos caminhando para o final dessa história. Então nós temos alguns textos aqui. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 12. Esse tão famoso capítulo dos dons espirituais. E que é tão mal compreendido porque as pessoas, elas buscavam os dons espirituais para se orgulharem deles, para serem poderosos, para serem melhores uns do que os outros. E Paulo precisa mostrar para eles que, ainda que se os dons são diversos, o Espírito é o mesmo. E se há diversidade de serviços, o Senhor é o mesmo. E se há diversidade de operações, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E independente de que lugar cada um deles tinha no corpo de Cristo, tudo era para benefício do corpo. E eles precisavam trabalhar juntos, sem divisões. Então hoje nós vemos muitos ministérios. Eles dizem: eu tenho um ministério, o Senhor me deu um ministério, esses são os frutos do meu trabalho. Todo ministério que não está sob a base do corpo de Cristo
não é ministério. É um serviço isolado. E qualquer coisa que nós façamos individualmente, irmãos, não prova que nós vimos o corpo de Cristo. Pelo contrário, prova que nós não vimos nada, porque nós trabalhamos isolados. Então, o que é ver o corpo de Cristo? Ver o corpo de Cristo é ver que eu não sou capaz de nada sozinho. Eu não sou capaz de orar sozinho. Eu não sou capaz de entender a palavra de Deus sozinho. Eu não sou capaz de muitas vezes decidir muitas coisas sozinho. E agora eu preciso dos irmãos, para que na base do corpo de Cristo eu consiga compreender claramente a palavra de Deus. Não é assim? Quem dera nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos para isso. Porque muitas pessoas dão aula sobre isso. Só que quando vamos olhar a sua vida em particular, durante a semana inteira, elas simplesmente se ocuparam consigo mesmas, individualmente. Elas são individualistas. E essa realidade individualista é contra o corpo de Cristo. Então, seguindo essas expressões uns aos outros, reciprocamente, mutuamente, nós chegamos nessa, a cooperação dos membros do corpo de Cristo. Não haja divisão no corpo, pelo contrário, trabalhem juntos e tenham igual cuidado uns para com os outros. Amém, irmãos? E também Hebreus 13:16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. E é interessante que quando você abre Hebreus capítulo 13, irmãos, o versículo 15, fala assim: por meio de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, porque o autor vem dizendo que o Senhor Jesus sofreu fora da cidade, e nós devíamos, nós que não temos aqui cidade permanente, e que buscamos a que há de vir, devíamos sair com ele para fora do arraial, levando a sua vergonha, porque nesse mundo nós vamos sofrer. E diz assim o verso 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que professam o seu nome. Aí você vai ver algumas espécies de sacrifício que um crente neotestamentário, um sacerdote da nova aliança tem para oferecer a Deus. Um deles é o sacrifício de louvor que sai dos lábios das pessoas que professam o nome de Deus. Mas não parou por aí. Diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. E como é que o autor aos Hebreus chama este sacrifício de louvor, a prática do bem, a mútua cooperação, irmãos? Destes, com tais sacrifícios, Deus se apraz. Então, muitas vezes as pessoas dizem que estão oferecendo um culto verdadeiro a Deus, mas se você não está inserido na mútua cooperação do corpo de Cristo, você não está oferecendo sacrifício a Deus. Aí você entende Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, quando nós estamos trabalhando juntos, nós estamos nos oferecendo a Deus, como oferta a Deus. Estamos oferecendo sacrifício a Deus. Esse é um sacrifício que edifica a casa de Deus. Esse é um sacrifício espiritual. Eu sei que nos nossos dias hoje, normalmente, as pessoas pensam assim: irmão, separa o que é prático do que é espiritual. Para Deus não existe isso, irmãos. Para Deus, tudo que você faz na prática, ou é um sacrifício para Ele, ou é uma oferta para Ele, ou é para qualquer outro Deus, ou para você mesmo, ou para o seu ventre, como está lá em Filipenses 2, né? O Deus deles é o ventre.
a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, quando nós nos preocupamos só com as coisas terrenas, nós estamos oferecendo sacrifícios ao nosso próprio ventre, que é o nosso Deus. Mas quando nós estamos trabalhando, inseridos na realidade do corpo de Cristo, em mútua cooperação, estamos oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, através de Jesus Cristo, como diz o texto aqui. Seguindo então, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 21, nós temos a seguinte expressão: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a sujeição é um assunto extremamente importante. Na verdade, tudo está ligado ao verso 18 nesse capítulo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí diz o texto: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muitos maridos sentam as suas esposas e abrem Efésios 5, 22. Depois os pais sentam seus filhos e abrem Efésios 6, 1. Muitos patrões sentam seus funcionários e abrem Efésios 6, 5. Não é? A sujeição da esposa ao marido, dos filhos aos pais, dos funcionários, dos servos aos seus senhores. Mas tudo aqui nesse texto está ligado ao capítulo 5, verso 18. Ser cheio do Espírito Santo. E esse texto, mais enchei-vos do Espírito Santo, que você tem um verbo no imperativo. Isso é uma ordem. Todos nós temos essa ordem. Ninguém pode fugir dessa ordem. Isso é uma ordem para mim e para você, irmão. Enchei-vos do Espírito Santo. E também esse verbo não é um verbo que está num tempo que já foi concretizado, que o grego chama de aoristo, mas está num presente. Significa que nós vamos nos enchendo gradativamente, sempre nos enchendo, enchendo e enchendo mais. Porém, não está em voz passiva, está em voz ativa. Aliás, não está em voz ativa, está em voz passiva. Voz ativa é quando você efetua a função. Voz passiva é quando você sofre o efeito do verbo. Então, aqui está dizendo o seguinte, irmãos, que nós não devemos nos envolver com as coisas que nos entorpecem, mas devemos deixar com que o Espírito de Deus siga o seu livre curso nas nossas vidas. E se nós não causarmos impedimento ao Espírito de Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo. Sede cheios do Espírito Santo. É uma ordem. A ordem está em quê? Em você não atrapalhar o Espírito de Deus. A ordem está em 4:30 de Efésios. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A ordem está lá em 1 Tessalonicenses 5. Não apagueis o Espírito, não ofusqueis o Espírito. Permitam que o Espírito possa encher vocês. Façam tudo o que vocês podem fazer para não atrapalhar o Espírito de Deus e que vocês sejam cheios do Espírito de Deus. Então, irmãos, quando nós formos cheios do Espírito de Deus, aí nós vamos produzir esses particípios que seguem aqui, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso não é difícil.
Quando nós tentamos produzir essas coisas com a nossa carne, é impossível. É impossível você dizer que em você mesmo você pode dar graças por tudo. É impossível você dizer que em você mesmo você pode estar louvando, cantando, entoando hinos e cânticos espirituais. É impossível você dizer que você consegue se sujeitar a alguém se você não é cheio do Espírito Santo. Aí então nós podemos entrar no capítulo 5 e ver que então as irmãs podem se sujeitar aos maridos como ao Senhor, porque estão cheias do Espírito Santo. Então os filhos podem obedecer os pais, porque estão cheios do Espírito Santo. Os servos podem ser leais aos seus senhores, porque estão cheios do Espírito Santo. Eles já não trabalham para quem está vendo, irmão, sabe por quê? Porque eles sabem que o Espírito Santo está com eles em todos os lugares. Então eles não estão servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um receberá isto do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A recompensa deles é o Senhor. Eles estão cheios do Espírito Santo. E isso está lá em Colossenses 3,16 também. Colossenses 3,16 é o texto gêmeo de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é por osmose que nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor e com a sua palavra. E à medida que a palavra de Deus vai habitando ricamente em nós, nós seremos cheios do Espírito Santo. Então nós conseguiremos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Essa palavra sujeitando-vos aqui é muito interessante. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que ela dá a ideia de um quartel. E alguém aqui já serviu em quartel? Por exemplo, você sabe que no quartel, se alguém causa um prejuízo, todo o pelotão sofre por causa daquele camarada que causou aquele prejuízo, não é assim? Então eles, por lei, eles aprendem a viver como um grupo que juntos são um só, não é? E quando um faz uma besteira, então todos os 50 vão pagar flexão por causa daquele que fez aquilo, não é assim? A ideia dessa palavra é exatamente essa, irmãos. O corpo de Cristo, há uma lei, uma norma, onde todos funcionam para um bem comum. E essa sujeição uns aos outros é uma sujeição à medida que nós vamos encontrando juntos a direção da parte de Deus. Então nós vamos nos submetendo aos irmãos, uns aos outros, à medida que eles vão crescendo em Cristo, à medida que nós vamos reconhecendo o fluxo da vida da cabeça que é Cristo. Como é que você vê isso no seu próprio corpo? Simples. Sua mão está sujeita à sua cabeça através do seu braço. O seu braço está sujeito à sua cabeça através do seu ombro. Não é assim? Por onde passa a vida para a mão? Pelo ombro, pelo braço, até a mão. Essa é a lei do corpo de Cristo, irmãos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que quando nós não reconhecemos aquelas pessoas que têm sido colocadas por Deus, e não estou falando aqui reconhecer como coronéis, estou falando reconhecer como pessoas que Deus colocou. É muito diferente. Hoje nós temos coronéis que tentam colocar cabresto sobre a vida dos irmãos, e a autoridade deles é autoritarismo, mas por trás dessa palavra está esse princípio da norma e da lei do corpo. O corpo funciona e tem uma ordem no corpo.
É interessante isso. E nós nos submetemos a todos aqueles que se submetem a Cristo. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? Tem muitas pessoas que têm problema com sujeição. Mas o problema delas não é com sujeição. Elas dizem assim: bom, a única pessoa que eu me submeto é a Cristo. Preste atenção. Muitas vezes, esta frase significa, em outras palavras, isso aqui: como Cristo está no céu, sentado à destra de Deus, e eu não estou vendo fisicamente, então, se eu disser que eu me submeto somente a Cristo, ninguém manda na minha vida. Certo? Esta é só uma desculpa de quem não entendeu o que é o corpo de Cristo. Precisamos perceber se não é essa a nossa condição. Porque alguém que entendeu o corpo de Cristo, irmãos, não tem nenhuma preocupação por posição. Estar embaixo, em cima, no meio, na ponta, não tem nenhuma dificuldade com isso. Por quê? Porque tudo é para o benefício do corpo de Cristo. Tudo é para a glória de Deus e os frutos para o corpo de Cristo. Então não sobra nada para Ele, não sobra glória para Ele, não sobra fruto para Ele. É tudo para o Senhor. Não é lindo o que o Senhor fez no seu corpo, irmãos? Então aí nós começamos a reconhecer e nos sujeitar uns aos outros. E parar com algumas desculpas, porque às vezes são desculpas. Por exemplo, as pessoas dizem que amam a Deus, mas a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão que vê, você não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. O que João está dizendo com isso? Ora, simples, irmão. A sua vida prática revela a verdade sobre você, sobre mim, sobre nós. Então, se eu não me submeto aos irmãos, eu não me submeto a Cristo. Isso é uma falácia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por isso nós precisamos buscar ser cheios do Espírito de Deus. Não andarmos entorpecidos. Alguém sobre o efeito de álcool anda com sérios problemas para decidir. E sabe uma das características de um bêbado? Às vezes você quer levar ele para casa, e o que ele diz para você? Sai fora, rapaz, ninguém manda na minha vida, eu vou ficar aqui até onde eu quiser. Essa é uma das características de um bêbado, de alguém que está entorpecido em seus sentidos, né? Mas alguém cheio do Espírito, irmãos, consegue se submeter uns aos outros. Não há dificuldade em se o outro irmão é honrado. Por isso nós precisamos reconhecer se nós percebemos o que é o corpo de Cristo. Às vezes nós queremos que as nossas esposas se submetam a nós via cabresto, né? E às vezes é pesado. Aqui quem manda sou eu, bate na mesa, briga, não é? Nós precisamos entender que se elas não forem cheias do Espírito Santo, não acontecerá nada disso. E sabe como é esse princípio, irmão? Às vezes você tem dificuldade para entendê-lo, porque você entende que o fulano, o sargento, manda no cabo, o cabo manda no soldado. Ah, então eu mando no irmão. Não, não é assim. No corpo de Cristo não é assim. Não é esse tipo de questão que nós estamos falando. Lutero falava que você deveria separar a posição e o lugar que você tem como membro da pessoa. Como pessoa, nós somos todos iguais. Todos iguais. Nem mesmo as crianças que têm o Senhor são diferentes. Todos iguais perante o Senhor. Mas o Senhor estabeleceu ordem no corpo, membros no corpo, cada um colocado numa posição. E se não há ordem, há enfermidade. Esse é o câncer. O câncer é uma célula que decidiu crescer sozinha e vai recebendo o nutriente do corpo e comendo a vida do corpo para o seu próprio crescimento, até levar o corpo à morte. Isso é um câncer. O Senhor não nos chamou para ser isso. O Senhor nos chamou para ser membros de uma realidade espiritual. Então, o que significa, irmão, cada um ter seu lugar? Até mesmo como maridos e esposas. Simples. Se a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido, ela tem uma missão juntamente com o marido. Uma missão abaixo da missão do marido, como auxiliadora do marido. Se você imaginar uma empresa, você, se é advogado numa empresa, você não chega na pessoa do setor pessoal e diz assim: eu vim aqui tomar o teu lugar.
Agora pode deixar que as questões do setor pessoal sou eu que faço. Você não faz isso, né? Porque na realidade mundana nós entendemos bem o que é isso. Cada um tem o seu papel. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Cada um tem o seu papel. Então, se o marido foi colocado como cabeça pelo Senhor, ele não deve ser cabeçudo, né? Ele tem que ser o cabeça, aquele que dá a direção, o sustento, o suprimento, ajuda, aquele que prepara a noiva, aquele que ajuda a esposa a ser a esposa que ele quer. Ele produz a esposa que ele quer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Ou seja, e a esposa tem o seu lugar, o seu trabalho, e o marido o seu trabalho. Cada um na sua missão. Só que a missão da esposa é junto com a missão do marido. Porque ela é auxiliadora do marido. Não é? Ela é auxiliadora idônea, não auxiliadora idona. Auxiliadora idônea. Amém? Mas isso só pode acontecer com pessoas cheias do Espírito Santo. Então eu lembro-me de um irmão me dando uma lição sobre isso. Porque ele já era um irmão da palavra, mais velho, e todas as vezes que o assunto era alguma coisa relacionado a microfones, ao que usar, aí ele se submetia ao irmão que entendia daquilo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Simples assim. Ele era alguém da palavra. Muitos da palavra pensam que pode mandar no microfone, como vai pôr o microfone. Outros querem que pegue com a mão. Não, não quero esse aqui, quem manda aqui sou eu, como se fosse uma grande autoridade. Mas quem é que está encarregado de fazer essa função? Alguém que faz dela o seu serviço no corpo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, naquele serviço que o Senhor deu para ele, ele tem autoridade. Os irmãos entendem, irmãos? Cada um trabalha na sua esfera de atuação, segundo Deus deu. Então, se eu sou um mestre, e o irmão é um evangelista, e quando ele ganha alguém, ele vai tentar ensinar, aí que ele acaba com o irmão, não é? Ele ganhou o irmão, foi com facilidade no dom dele, mas ele tenta ensinar e estraga, ensina heresia, não é? Por quê? Porque ele não reconheceu o trabalho do outro, ele não submete ao serviço do outro. Se o serviço do outro é ensinar, e o benefício é para o corpo de Cristo, por que eu quero fazer tudo e abraçar tudo com as minhas mãos? Não é? Eu lembro que estava acontecendo um problema, e eu sabia que um irmão era apto diante do Senhor para resolver aquilo. Ou seja, eu disse: irmão, eu acho que você deveria falar com aquele irmão lá. Por quê? Porque nesse sentido, aquele irmão está habilitado pelo Senhor para te ajudar nisso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é claro isso? Numa empresa você vê isso claramente. Na igreja, que é essa bandalheira toda. O irmão Delcio que dizia assim O irmão Delcio dizia assim, ele estava numa localidade, e estava aquela bagunça, como diz ele para mim, tinha muito cacique para pouco índio, né? Todo mundo queria ser muito espiritual, não é? Aí ele olhou para os irmãos, e um desses irmãos, muito espirituais, queria ser tal. Aí esse irmão tinha uma empresa, ele disse: irmão, se eu chegar lá na tua empresa, eu não sei nada daquilo que tu faz lá. Ele disse assim: tu deixa eu receitar alguma coisa lá da tua empresa para alguém que vai comprar? Não, irmão, de maneira nenhuma. Como é que o irmão vai fazer uma coisa dessa? O irmão não entende nada sobre isso, né? Aí ele chegava para o outro irmão que também estava tentando ser entre os caciques. E irmão, se eu chegar lá na tua empresa de moldura, e tu deixa eu fazer moldura lá, irmão, na tua empresa lá, daí o irmão dizia: mas o irmão não sabe nada de moldura? Como é que o irmão vai fazer moldura, irmão? Não tem como.
E se eu chegar lá na empresa da Ana, será que eu consigo fazer fisioterapia na turma? O que tu acha, Ana? Vai dar certo, será? Não, né? Aí ele perguntou para os irmãos: sim, irmãos, por que então na igreja vocês querem fazer essa bandalheira toda? Vocês não aprenderam a reconhecer aqueles que estão trabalhando segundo o dom que Deus deu a cada um? Acho que vocês não entenderam direito. Acho que vocês estão querendo simplesmente ser dominadores dos irmãos. Então, quem está cheio do Espírito Santo, irmão, sabe a direção do Espírito. Sabe, não tem de si mesmo além do que convém. Ele reconhece os outros que estão trabalhando nas funções que os outros estão trabalhando, e uns se submetem aos outros no trabalho. Não é lindo isso? Isso é a cooperação do corpo, irmãos. Pior ainda se você não sabe o seu lugar no corpo. Isso é um sintoma que você não viu o que é o corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque quando nós vemos o corpo de Cristo, não há como deixarmos de ser membros desse corpo. Nós vamos funcionar ativamente. Reconhecer o que o Senhor nos deu, reconhecer o que o Senhor deu para o irmão, e vamos nos submeter uns aos outros. Para isso nós precisamos do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então olha o que vai acontecer, irmãos. Vamos ter paz uns com os outros. Eu acho maravilhoso esse texto de Romanos capítulo 14, versículo 19. Porque isso me chama muita atenção para que nós possamos entender que um cristão é um agente de paz e não de contenda. O que nós seguimos é a paz, as coisas da paz. Nós somos pacificadores. Nós não somos agente de bagunça, de contenda, de discórdia. Nós somos agentes de paz. E nós seguimos a paz uns com os outros. Amém, irmãos? E também nós servimos uns aos outros. E como é que nós servimos uns aos outros? Segundo a proporção do dom de Cristo que recebemos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons oikonomos. É a palavra para dispenseiro aqui. Significa oiko, casa, nomo, lei, norma da casa. E a casa de Deus tem norma. E nós somos dispenseiros segundo aquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu. E com ele nós servimos uns aos outros. Gálatas 5,13 diz assim: porque fostes chamados à liberdade, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede antes servos uns dos outros. Qual é o caminho do serviço, irmãos? Pelo amor. Então nós servimos uns aos outros em amor. E nós precisamos lembrar o que Jesus fez lá em João 13, verso 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esse é o amor que se manifesta em serviço. Se não há serviço, não há amor. Os irmãos entendem, irmãos? O amor sempre, ele se caracteriza pelo serviço. Você sempre quer demonstrar para a pessoa que você ama, o quanto você a ama, fazendo o quê? Servindo-a. Foi assim que Cristo provou o seu amor para conosco. Amém, irmãos? E é assim que nós mostramos o nosso amor uns para com os outros, em serviço. A palavra ali é diaconia, aquele serviço da mesa, serviço prático mesmo. Amém?
E também nós trabalhamos na edificação uns dos outros. Como diz 1 Tessalonicenses 5:11. Essa palavra edificação, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Significa que nós estamos trabalhando numa construção. Oikodome. Dome é construir, oiko casa. Você está edificando. Precisamos saber com que nós estamos edificando. 1 Coríntios 3:10 fala que nós todos estamos edificando. Ou nós estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas, a natureza divina, a redenção de Cristo e o trabalhar do Espírito, ou com madeira, feno e palha, obra humana, natureza humana, glória humana. Como é que nós estamos edificando? Com que materiais estamos edificando? Uma das coisas que revela a nossa relação entre os membros do corpo de Cristo é que nós nos edificamos reciprocamente. Eu estou trabalhando na vida do Lucas. O Lucas está trabalhando na minha vida. Amém, irmão? Luísa está trabalhando para a minha edificação, para a edificação dos irmãos. O irmão Wilson está trabalhando para a edificação do irmão Felipe, e assim sucessivamente. Nós estamos trabalhando para a edificação. Então nós seguimos as coisas da paz e também as da edificação. Você quer esse filtro, irmão? A paz, a edificação. O que eu vou falar edifica? O que eu vou falar constrói ou destrói? Constrói algo do Senhor na vida do irmão, das irmãs, dos irmãos, da igreja de Cristo, ou destrói? Devemos pensar sobre isso, irmãos, porque nós fomos chamados para edificar, e também nós fomos chamados para nos exortar, como está lá em Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Veja que o hoje na sua Bíblia está com letra maiúscula. Depois leia o capítulo 3, a partir do verso 6, e encontre o hoje de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo favorável, o dia da graça, o dia que nós temos oportunidade da parte de Deus para sermos diferentes, para nos arrependermos, para ouvirmos a voz de Deus e não endurecer o nosso coração. Você sabia, irmão, que ou você dá uma resposta apropriada a Deus, ou seu coração vai se endurecendo pelo engano do pecado? É só você ler o capítulo 3, a partir do verso 6 até o capítulo 4, verso 12 de Hebreus. Então, lá no capítulo 3, verso 13, ele diz: exortai-vos mutuamente durante esse tempo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E essa palavra, paracaléu, né? Ela significa para, ao lado, e caleu, chamar. Então, quando as pessoas estão fora, vamos dizer assim, como soldados, fora da formação, então nós precisamos chamar elas, para que elas sigam o Cordeiro, para que elas sigam a Cristo, para onde quer que Ele vá, para que elas sigam as pisadas do rebanho. Elas estão andando à margem do caminho, e nós as chamamos para andar na direção do pastor, o sumo pastor, o supremo pastor. Isso significa exortação, chamar. O irmão está lá longe, ó, perdido, né? Aí você, irmão, esse é o caminho. Isso é exortação, irmãos. Só que exortação subentende-se companhia, serviço, trabalho, né? Dá trabalho exortar. Precisa chamar para estar junto, não é? Dá trabalho. É como criar filhos, irmãos. Dar comida para um filho é fácil.
Agora, não me diga que criar um filho é fácil. Muitos pais de antigamente davam comida para os filhos, eles ficavam soltos fazendo o que ele quisesse o dia todo, não era assim? Dizia, eu estou criando meu filho. Não, você está dando comida para ele. Criar um filho é se dedicar a ele, chamá-lo para o nosso lado, para andar junto conosco. Era assim que era um discípulo na época do Senhor. Um discípulo na época do Senhor não é um aluno. Um discípulo da época do Senhor, irmãos, era alguém que tinha que ir morar na casa do seu mestre. E se ele fosse aprender a carpintaria, primeiro ele ia cuidar das crianças da casa do seu mestre, fazer comida. Aí no segundo ano ele ia começar a dar uma mexidinha com madeira. No terceiro ano ele ia aprender uma profissão. Isso era um discípulo. Por isso que você vê a radicalidade do chamamento dos discípulos. Eles estavam fazendo uma atividade, mas naquela época ser um discípulo era largar aquela atividade e andar com o seu mestre. Então, deixando as redes, seguiram Jesus. Deixaram o que tinham e seguiram o Senhor. Isso é ser um discípulo. Amém, irmãos? Eles iam morar com o mestre. Então, exortar, irmão, não é uma coisa fácil. Exortar de uma tribuna é fácil, né? Para a exortação precisa ter companheirismo, amizade, conhecer as dificuldades, andar uma milha nos sapatos do irmão, conhecer a sua infância, o que aconteceu que o levou a ser de tal forma, não é? Andar uma milha nos sapatos dele. O seu pé é grandão, o dele é pequenininho, aí você vai começar a sentir as dores dele, dos calos dele. Não é? Para isso, então, daí você estará habilitado, se você fizer isso, a exortá-lo no Senhor. E Romanos 15, 14, há uma próxima palavra ligada a essa expressão. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Essa palavra significa você colocar na mente de alguém algo do Senhor. Está ligada a isso. Nós significa mente. Então você admoestar alguém é você ensiná-lo segundo Cristo, com sabedoria, a sabedoria de Cristo, segundo a verdade em amor. E é isso que nós fazemos uns com os outros. Não é lindo, irmãos? Isso nos faz aprendizes. Porque quando nós falamos que nós estamos aptos, será para admoestarmos uns aos outros, significa que nenhum de nós é mais do que um discípulo, mais do que um aprendiz. Imagina quando você pensar que você já é um mestre, significa que você entendeu a lição errado. O irmão Stephen Call diz que uma das características de um irmão que vai permanecer na fé é que ele tem uma placa nele, tipo aquela placa da autoescola, sabe? Você vê aquele Ezinho da autoescola, você já freia o carro, fica uns 10 metros mais para trás. Por quê? Porque ali está um estudante, um aprendiz. Fica longe do aprendiz, tenha cuidado com ele, né? Cada um de nós tem que ter uma placa dessa, né? O irmão Ernie Wiley diz que os irmãos usavam um broche. Tenha paciência comigo, irmão, o Senhor ainda não concluiu a sua obra, estava escrito no broche. E nós vamos ter 100 anos e nós vamos ter que ter esse mesmo pensamento. Porque se nós pensamos que estamos prontos, como esse irmão mesmo nos disse, nós não estamos prontos. Mas se nós pensarmos que não estamos prontos, talvez nós estejamos prontos. Mas sempre vamos pensar que não estamos prontos. Esse é um coração de um discípulo, irmãos, de um aprendiz. Esse é um coração ensinável. Esse é o coração que nós vemos nos irmãos que amadureceram. Nas criancinhas, não. Se uma irmã que tem filhinho pequeno aqui,
vai pegar um balde bem grande, que ela tem certeza que a criança não dá conta, a primeira coisa que essa criança diz para ela é que dá conta, que consegue, que pode. Não é assim? Eu já sou grande. Quando você disser que já é grande, aqui você não é grande. Se você realmente está aprendendo com Cristo, a escada é ao contrário. Você sempre vai ser o menor. Esta é a escola de Cristo. Amém, irmãos? Você sempre vai ser mais dependente de Cristo. Então nós vamos estar aptos para nos admoestar uns aos outros. E lá em Colossenses 3,16, há duas palavras: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E essa palavra instruí-vos vem de didaquê, ensinai-vos. Didáscalos, didascaleu, ensino, ensinar. Só os aprendizes podem ser ensinados, irmãos. Os professores não. Não é verdade? E que posição nós temos na igreja, irmãos? E como nós podemos ensinar alguém? Se a palavra de Cristo habitar em nós. Isso não tem nada a ver com a sua experiência de vida. Ah, irmão, já passei por isso. Não, nós perguntamos o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para isso nós precisamos que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Se habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, nós somos capazes de nos instruirmos e nos aconselharmos. Como dizia Israel, muitas vezes aqui existe conselho que é mais para a morte do que para qualquer outra coisa, não é verdade? A mulher está separando do marido, vai lá uma irmã e diz assim para ela: aí já demorou para tu pegar tuas coisas e fugir de casa. É um baita conselho, não é? Um baita conselho cristão. É um conselho de quem entende o que é a palavra de Deus, não é? Que tem a palavra de Deus habitando ricamente nele, que provavelmente sabe Malaquias 2,14, que diz que eu sou o Senhor, que abomino o divórcio. Não é? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é que nós vamos nos instruir e nos aconselhar, irmãos? Se a palavra de Deus habitar ricamente em nós. Mas é um serviço dos irmãos. É um trabalho da relação entre os membros do corpo de Cristo. Então que possamos ser sábios em Cristo para nos aconselharmos uns aos outros, nos instruirmos uns aos outros. E uma das coisas mais maravilhosas que, se você conhece o corpo de Cristo, você já experimentou, é o que está em Romanos 1,12. Paulo fala: para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. É uma impressão interior, irmãos, de quando você vê a face do irmão, a alegria que o Senhor te dá. Paulo fala que isso recria o seu espírito, traz ânimo ao espírito dele, ver a face dos irmãos. Só alguém que entendeu a necessidade de comunhão e que sem ela não pode viver, entende o que é isso, irmãos. Sabe sentir falta dos irmãos, se entristecer por não estar entre os santos. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. É uma coisa eterna que foi colocada dentro do nosso coração. Nós fazemos parte da mesma família. É inexplicável. Com palavras humanas, inexplicável. Lembro que uma vez o irmão veio de São Paulo até aqui, dirigindo, e quando ele estava entre os santos, ele disse: posso voltar para casa já. O Senhor reavivou as minhas forças por ver a face dos irmãos. Me confortou na minha tribulação. Me
encheu de forças, a conforto, alegria, refrigério, sem nenhuma palavra. Os irmãos entendem, irmãos? A companhia de um irmão, a companhia dos irmãos, o consolo e o conforto que há. Amém? Seguindo mais um pouco, Gálatas 6. Gostaria de ler esse texto com os irmãos, os 6:2 e o 6:4. Para primeiro nós termos uma compreensão do que o autor está falando aqui. Primeiro 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E depois no 4 ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. E agora? E agora, irmão? O autor, será que deu uma confusão aqui? Levai as cargas uns dos outros, e cumprirei a lei de Cristo. E depois cada um levará seu próprio fardo. Então nós precisamos entender o que é cargas no verso 2 e fardo no verso 4. E nisso nós entendemos na comunhão entre os irmãos. Sabe o que é, irmão? Essa palavra baros no verso 2 significa um peso impossível de carregar, que é além das forças. E a palavra do verso 4 é um pacote, né? Então o irmão que reconhece o corpo de Cristo e a relação que tem entre os membros do corpo de Cristo, por um lado ele sabe aquilo que é dele, é o fardo dele, que o Senhor deu para ele carregar, particularmente para ele sozinho. Ele nem envolve os irmãos naquela dificuldade que é dele, e ele sabe que tem suprimento da graça de Deus para aquele fardo. Agora, por outro lado, irmão, ele reconhece suas fraquezas e que há coisas que sozinho ele não consegue carregar. Os irmãos estão entendendo essa duplicidade aqui? Então há coisas que você pode ser tão dodói que tudo, os irmãos não me visitam, porque eu estou sofrendo tanto, porque eu gostaria de tanto de um abraço. Não, mas isso vem de um processo seu, que você não entendeu diante do Senhor, e você tem bastante dificuldade com a sua alma, e o Senhor te dá graça para passar coisas sozinho, coisas pessoais suas, particulares, dificuldades que a graça de Deus faz com que você carregue sozinho. Mas há coisas que não. Há coisas que nós precisamos dos irmãos. São fardos pesados demais para carregarmos sozinhos. Então, por um lado, esse tipo de situação. Por outro, irmãos, as pessoas que nem se preocupam com aqueles que estão sendo afligidos e estão levando cargas acima do que podem suportar. E nem ligam para eles. Eles deveriam aprender com Cristo. Aprender a suportar com humildade e mansidão, suportando-nos uns aos outros em amor, colocando o ombro para o irmão. Amém? Vamos seguindo mais para frente. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se aquele irmão não vier falar comigo, eu não vou falar com ele. Perdoando-vos como também Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus em Cristo nos perdoou, irmãos? Quando nós ainda éramos ímpios, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Foi assim que Deus nos recebeu. Foi assim que Deus nos perdoou.
Não espere a posição de outro para você perdoar. Não perdoar é tomar veneno pensando que o outro vai morrer. Isso é não perdoar. Perdoar é unilateral. Você simplesmente libera a pessoa. Amém, irmãos? Você libera a pessoa. E nós fazemos isso como Deus em Cristo nos perdoou. Nós perdoamos uns aos outros. Se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não vamos andar juntos. Porque eu vou ser sempre muito difícil de você suportar. Você sempre vai precisar estar me perdoando, irmão. E eu a você. Amém? E se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não conseguiremos andar juntos. E se as esposas não perdoarem seus maridos, não conseguirão caminhar juntos. E sabe como é que funciona isso, irmã? Para você nunca jovem fazer no seu casamento, o marido cometeu um erro, pediu perdão para você, passa 15 anos, e quando ele comete um outro erro, a sua lista começa daquele erro de 15 anos atrás. A sua frase e a sua história começa daquele erro de 15 anos atrás. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que nós devemos aprender com Deus. Deus, Tiago 1 diz, não impropera, não joga na cara. Isso significa. E nós devemos aprender com Deus. Aquele que verdadeiramente perdoou, não joga na cara, não impropera. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou e lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. E jamais se lembrará deles, a Bíblia diz. Dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Hebreus 8:10. Jamais. Então parece que nós temos mais memória que Deus, né? O irmão faz uma coisa para nós, nós não conseguimos nos relacionar com Ele, perdoar, então nós não vamos conseguir avançar juntos. Infelizmente não. Por que eu falo isso, irmãos? Porque perdão na vida da igreja é um assunto essencial e diário. Nós somos uma comunidade de perdão e de festa. A igreja é isso. Nós fomos perdoados por Deus, por isso nós perdoamos. Se você não perdoa, até é difícil você orar, né? Porque você ora o Pai Nosso e diz, perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos. Imagina, né? Aí naquela hora você lembra, eu não perdoei o fulano ainda. E então Deus vai me perdoar igual eu não perdoei o fulano. Não é? Seguindo um pouquinho mais, irmãos, sede hospitaleiros. Que dificuldade. Né? Abrirmos a nossa casa, sairmos da nossa cama muitas vezes, por irmão sentar e dormir lá, que dificuldade. Tratar os santos com alegria, não os despedir nunca precisando de algo. É uma dificuldade ser hospitaleiros. A nossa carne não gosta de que ninguém entre dentro da nossa casa, não é? Aqui é minha privacidade, não é? Mas os cristãos são hospitaleiros. Quando Pedro pergunta para Jesus, e nós que tudo deixamos e te seguimos? Aí o Evangelho da Prosperidade pensa que aquele texto é o seguinte, vocês, não há quem tenha deixado tudo e me seguir, que nesse tempo receba 100 vezes mais, em casas, irmãos, mães, né? Aí o pessoal pensa que vai ganhar 100 casas, né? Na verdade, Jesus está falando para ele que ele vai ser introduzido numa realidade de corpo de Cristo. Então a casa do irmão é a casa dele. Então ele vai ter uma casa. Agora ele tinha uma só. Agora ele tem 100 casas. Por quê? Tem 100 irmãos, cada um tem sua casa, e a casa dos irmãos pode hospedá-lo. Por isso que Paulo fala, e Pedro também em 1 Pedro 4,9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração.
E Paulo fala em Romanos 12:13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Tiago capítulo 5 também fala duas coisas, nós não vamos entrar no contexto, irmãos, porque é um contexto totalmente diferente, é um contexto que você precisa ler um bom comentário bíblico para entender, porque há uma doença ali, aquela doença é realmente uma doença que precisa ser chamada os presbíteros da igreja, segundo Tiago diz. Então não é um problema com o Senhor somente, é um problema com a igreja. A pessoa que está na cama identificou que aquela debilidade está sobre ela como uma disciplina de Deus, e Deus já deu a direção para ela buscar os irmãos, chamar os irmãos para falar com ela, e daí esses irmãos, representando todo o corpo de Cristo, vão até ele. Só que eu acho interessante, gostaria de guardar essa parte para nós. Então eles confessam os pecados uns aos outros, ou seja, aqueles irmãos mais velhos que representam o Senhor e a vida do Senhor, ouve a dificuldade daquele irmão, aquele pecado daquele irmão, mas não ouve como superiores, irmãos, não ouve dentro de um confessionário, não ouve como se dá a absolvição e diz, faz tantas coisas que você vai ser perdoado, não ouve assim. Eles ouvem reconhecendo que também são pecadores, e por isso eles confessam os pecados uns aos outros, as fragilidades uns aos outros, e oram uns pelos outros. Você quer uma relação mais maravilhosa de confiança, de vida, de natureza real de Deus do que essa, irmão? Você ter a confiança em alguns irmãos e irmãs, onde você pode demonstrar sua fraqueza, sem você ter dificuldade nenhuma que alguém vai te fofocar, vai apontar o dedo para você, vai dizer, olha, tu viu que aquele... Eu vou falar uma coisa aqui para nós orarmos, hein? Tu viu que aquele irmão... Bom, vou te falar um negócio aqui. Ele me disse um negócio em off lá. Meu Deus... nem vai acreditar. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é ética cristã. Não é. Mas à medida que nós vamos nos relacionando com os outros, irmãos, nós vamos vendo a fraqueza dos outros. E os irmãos conhecem as nossas dificuldades. Amém? Então, quando há dificuldades, não há problema nenhum de eu dizer para Israel, ô irmão, me perdoa, eu falhei de novo nessa área. Ele dizia, não, mas eu também falho assim, assim. Isso é vida, irmãos. Isso tira a carga dos nossos ombros. Os irmãos entendem, irmãos? Uns dias atrás, conversando com um amigo, ele disse, poxa, desde que meu pai morreu, eu nunca tive ninguém até hoje que eu possa falar minhas dificuldades. Que terrível alguém que conhece a Cristo e não tem comunhão para fazer isso. O irmão não acha que isso é terrível, irmão? Isso é uma tristeza. E no corpo de Cristo nós podemos confessar os pecados uns aos outros. Podemos orar uns pelos outros. E o autor continua dizendo que a oração do justo pode muito e seus efeitos. Isso está lá em Tiago capítulo 5, né, irmãos? Seguindo então, segui o bem uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 5,15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Na igreja não há espírito de vingança. E seguir o bem não é o seu bem, é aquilo que é de boa constituição, natureza. Seguir a Cristo nesse caminho. Quando você é injuriado, você segue os passos do pastor. Quando injuriado, não revidava. Quando difamado,
fala a palavra de Deus em 1 de Pedro, mas entregava-se àquele que julga retamente. É aprender com Cristo, irmãos. Seguir o bem é seguir a Cristo. Então você lembra de 1 de Pedro 3,10, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, porque foi para isso que fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Se alguém quer amar a vida, você quer ter uma vida mais leve diante de Deus, irmão? Não estou falando das tribulações do mundo, estou falando da paz com Deus. Sabe quando você está angustiado e você larga um peso e agora você pode respirar aliviado? Então você pode ter uma vida leve nesse sentido. Não que não vá haver fardos exteriores, dificuldades, mas seu interior é leve. Não vai ter depressão, não vai precisar tomar remédio. Você vai conseguir raciocinar, refletir sobre todas as coisas, porque você está leve. Amém? E a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o Senhor está contra os que praticam mal. É só você ler 1 de Pedro 3, a partir do verso 10. Então nós seguimos o bem. E agora nós entramos para finalizar o que não fazer. Até agora era o que fazer uns pelos outros, né? Sujeitar-vos uns aos outros, amar uns aos outros, edificar reciprocamente, né? Confortar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Agora, o que não fazer uns pelos outros? Primeiro, nós temos Efésios 4, 25. Se nós aprendemos que somos membros uns dos outros, nós vamos falar a verdade uns com os outros. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então você aprendeu que está no corpo de Cristo. Quando você mente para um irmão, você está mentindo para você mesmo, se realmente você aprendeu o que é o corpo de Cristo. Mentir para os irmãos é mentir para si mesmo, irmão. Também Colossenses 3,9, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos. Então a mentira é algo do velho homem. Nós não mentimos uns para os outros, nós andamos na luz, nós falamos a verdade, nós não somos fingidos. Como isso é importante, irmão. Isso era o que o Senhor mais aborrecia, irmãos. A hipocrisia, a mentira. Foi isso que ele disse para os fariseus em João 8,44. Vós sois do diabo, vosso pai. Ele foi mentiroso desde o princípio e nele não se achou a verdade. Quando fala mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então nós não podemos compactuar com mentiras, nem brancas, como alguns costumam dizer. A mentira é mentira, irmãos. E a seriedade disso é que Jesus está falando que aqueles que mentem são filhos do diabo. Isso é sério para você, irmão? Para mim é muito sério. Seguindo, irmãos, Gálatas 5,15. Não vos mordeis e devorais uns aos outros. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente consumidos. E a linguagem aqui é forte mesmo. A primeira, morder, é rasgar com o dente. E a segunda é comer até o resto da carne. Toda a carne. Com certeza essa não é uma linguagem literal. Mas você pode machucar muito as pessoas. Machucar muito a alma das pessoas. Como se fossem mordidas.
Você pode chegar a destruir e matar alguém com as suas palavras, com as suas atitudes, com aquilo que você faz no trato uns com os outros. Nós não devemos fazer isso, irmãos. E nós vamos dar conta de todos aqueles pequeninos que caíram por causa de nós. E se nós fizermos cair a um desses pequeninos, crentes, não são crianças, crentes, era melhor que nós tivéssemos cometido suicídio, o Senhor disse. Era melhor que nós amarrássemos uma pedra de moinho e nos lançássemos de um penhasco. Então nós devemos de cuidar dos irmãos, não ofender os irmãos, não morder uns aos outros, nem devorar as carnes uns dos outros. Porque alguém que está mordendo o outro, leia o próximo parte do versículo, irmão, está sendo destruído junto. É como se ele estivesse mordendo o próprio braço e pensando que vai machucar o outro. Ele será destruído juntamente com o outro. Não é algo que vai sozinho. Quer ver que hoje eu vou falar uma para aquela irmã, que eu não sei mais se ela vai se levantar depois dessa. Eu vou dar uma nela que, olha, é como se estivesse mordendo o próprio braço, né? Machucando a si mesmo, machucando os outros. E seguindo Gálatas ainda 5:26, sem vanglória, sem provocação, sem inveja. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-vos. Sabe o que é provocar, irmão? Trazer à tona. Já viu aquela pessoa que sempre traz à tona algo que começa uma confusão, como um grande incêndio, que uma faísca gera um grande incêndio? Aquela pessoa que sempre que você está junto, dá confusão com ela, dá problema. Já viu isso acontecer? Isso não é para nós, irmãos, não é para o nosso chamado. Nós não devemos ser possuídos de vanglória. Nós não devemos provocar uns aos outros e nem ter inveja uns dos outros. Isso não é para nós. Isso são coisas que não deve haver na nossa relação entre os membros do corpo de Cristo. E finalizando, vamos para Tiago, capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 11, diz assim: Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Primeiro, essa palavra mal aqui, irmãos, ela significa difamar, incriminar, inventar maldades, fazer algo enganoso, chegar para um irmão e falar mal do outro irmão, o incriminando, o difamando, contando mentiras muitas vezes, ou torcendo o objetivo das palavras de algum irmão para outro irmão. Foi dito uma coisa, a pessoa pega aquilo e transforma num tom agressivo, pejorativo, e começa a falar mal da terceira pessoa. Não fomos chamados. Lembro do meu pai, muito quando era novinho, que ele nos pegava falando mal de alguém, ele dizia: vocês não têm nada de bom para fazer, além de falar mal dos outros? Vocês deveriam ficar quietos, então. E me parece, irmãos, que muitas pessoas têm este hábito. A conversa delas é a vida dos outros e falar mal dos outros. Isso é maligno. Que hábito terrível, irmãos. Que hábito. Nós não devemos fazer isso uns com os outros. Sabe o que você deve fazer, irmão?
defenda os irmãos. Se você vê falando mal do irmão Lucas, seja pelo irmão Lucas, seja pelo irmão, seja pela irmã, diga: não, irmão, nós não podemos falar mal dos irmãos. O que você tem para falar mal do irmão, fale para ele. Porque se você não pode falar na frente dele, não fale para mim. Você está difamando o irmão e falando mal do irmão. E é como se você estivesse falando mal da lei de Deus. Olha a comparação, irmão, irmã. Olha a comparação. Você está falando mal do irmão, mas Tiago diz que é igual você está falando mal da lei de Deus, contra aquilo que foi proferido pela boca de Deus, a norma moral de Deus. Terrível, não é? Só que mais para frente, no capítulo 5 de Tiago, ele usa a expressão: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Ora, irmão, se você ler o contexto desse texto, você vai perceber que alguns ricos estavam negligenciando o salário dos irmãos pobres. Eles não estavam pagando aquilo que era justo pelo serviço dos irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Para os irmãos que estão sofrendo dano real, verdadeiro, não vos queixeis uns dos outros. Aqui é um caso de alguém que está sofrendo injustamente, melhor dizendo. Ele trabalhou e não recebeu. E Tiago está dizendo para ele: irmão, não se queixe. Sério, né, irmãos? Sabe por que é sério? Porque nós estamos no país dos nossos direitos, né? Foram os meus direitos, eu quero os meus direitos, eu só quero o que é meu e de direito, não é assim? Segundo Tiago, entre nós devemos preferir pagar o preço, sofrer o dano, mas não se queixar uns dos outros. Leia o capítulo 5 de Tiago, irmão. Gostaria de lê-lo bem rapidamente. Atentai, pois, ricos, chorai e lamentais por causa das vossas desventuranças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e vossa prata foram gastos de ferrugem, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Essa é a atitude do justo, irmão. Sede, pois, irmãos, pacientes. É para esses irmãos que estão sofrendo dano que Tiago fala agora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse é sempre o consolo do oprimido, daquele que foi abusado, irmão, daquele que foi roubado. Esse é o consolo dele. O Senhor está perto, o Senhor está vindo. E diz: irmãos, não queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ah, irmão, mas ele fez de verdade, irmão. Eu estou no meu direito, irmão. Não vos queixeis
uns dos outros. E há um gemido aqui por trás dessa palavra. Que alguém está aflito, como se estivesse oprimido e dissesse: foi ele. Tiago está dizendo: não faça isso, irmão. O juiz está às portas. A vinda do Senhor está perto. Esse é o nosso consolo, nossa esperança. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então Tiago 4,11 é você difamar o irmão, mentir, inflamar um contra o outro. Aqui não. Aqui o nível começa a aumentar. Aqui é quando injustamente você foi oprimido, foi roubado, mas se foi alguém que você sabe que é um crente no Senhor, não vos queixeis uns dos outros. Sério, né, irmãos? O Senhor nos ajude a viver essa realidade, irmãos. Então, depois de tocarmos todos esses textos, concluímos que a Escritura deixa claro como deve ser a coordenação dos membros do corpo de Cristo. Se buscarmos seguir a palavra de Deus verdadeiramente, vamos manifestar essa realidade ao mundo. Assim os homens vão crer no Evangelho, porque testemunhamos que somos um em Cristo, somos membros uns dos outros e reconhecemos a relação que há uns com os outros, os membros do corpo de Cristo. São mais de 50 ocorrências para você estudar, irmão, destas expressões e palavras, uns aos outros, reciprocamente, mutuamente e entre si. E nós vamos disponibilizar esses textos para o irmão guardar, estudar, meditarmos sobre eles, colocarmos eles dentro dos seus contextos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos direcione. Existe uma relação muito clara na palavra de Deus sobre o corpo de Cristo. E a relação que eu tenho com os meus irmãos. Ainda que seja muito chocante muitas vezes para nós, mas nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa noite. Agradecemos pela vida de todos os irmãos com os quais o Senhor nos tem feito reunir, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa verdade. Senhor, tendo o Senhor a tua vida como a coluna vertebral de toda essa verdade, Senhor. O amor expresso em serviço, que acolhe, que se submete, que admoesta, que exorta, que edifica, que perdoa. Todas essas atitudes que mostram nossas relações uns com os outros. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para não fugirmos da verdade, que possamos nos submeter à verdade na graça de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos no nome do teu Filho amado. Amém.